E aí, galera, beleza? Bem-vindos ao nosso primeiro vídeo do Pergunta pro Missy. Gente, então vocês mandaram algumas perguntas para nós, vocês colaboraram também com dúvidas e a gente vai tentar fazer a nossa melhor parte para poder ajudar vocês com essas questões. A primeira pergunta que nós temos aqui é da nossa ouvinte, na verdade, da nossa youtuber não, né? Não, é youtuber. Temos aqui a primeira pergunta da Júlia Braux. Ela pergunta o seguinte: depois da quarentena, você acha que seria correto substituir os cultos da comunidade pelos cultos online e adotar esse como o nosso modo de vida? Zé, o que tu acha disso? Então, eu acho que a comunhão, o fato de a gente poder se encontrar, o fato de a gente poder se reunir e falar sobre a palavra e conversar com pessoas que também creem em Jesus, é na verdade um privilégio muito grande. Tem uma música que a gente canta nos cultos que fala: Deus venha nos abençoar e que essa comunhão nunca falte para nós. E eu sempre penso, quando a gente canta essa música, em lugares onde pessoas têm perseguição e tem muita dificuldade de se encontrar qualquer pessoa para conversar sobre isso, até mesmo carregar uma Bíblia. Então, se a gente entende a comunhão como um super privilégio que a gente tem, eu acho que a gente não vai querer abrir mão desse encontro para fazer isso de maneira online. Então, essa é a minha opinião. Eu penso que nesses lugares muitas pessoas viajam muitos quilômetros, muitas horas para poder encontrar uma igreja com pessoas físicas para poder conversar. Então, é realmente um baita privilégio que a gente tem. Além do mais, né, a gente agora está lidando com uma situação que ela é muito atípica. Então, muitas igrejas estão se adequando para poder atender da melhor forma possível as pessoas que participam dos cultos. Mas a gente sabe que não existe nada melhor do que a gente poder estar de fato do lado das pessoas. Até porque a gente tem questões na vida de fé que não são respondidas em qualquer vídeo que a gente vai procurar. A gente também precisa desse companheirismo, de ter pessoas que estão do nosso lado, andando conosco em meio a dificuldades. E eu acredito como agora também nós nos sentimos muitas vezes em casa, isolados, sem ter com quem conversar. Ou até se a gente tem com quem conversar, às vezes falta uma orientação, faltaria uma palavra bíblica para aquele momento. E lembrando que quando nós estamos dentro de uma comunhão, numa igreja, nós não estamos mais vivendo só numa bolha, que muitas vezes é o que a internet faz, ela nos bota numa bolha e vai repassando pra gente os conteúdos que a gente consome. Mas quantas vezes dentro de uma igreja a gente também não tem os nossos irmãos do lado para poder nos exortar, ou até nos apontar aonde que a gente talvez está falhando, errando, e isso não seria o tipo de coisa que nós conseguiríamos ter somente através da internet. Então a internet eu também acho, ela é muito boa para o momento de agora, mas para depois a gente tem que repensar. Será que isso é o que vai nos trazer amadurecimento ou somente vai nos fazer consumir o mesmo conteúdo e talvez a gente acaba até enfraquecendo na fé por causa disso? Segunda pergunta é de uma pessoa anônima e ela diz assim: reconheço que Deus está dando uma nova chance para arrependimentos. Mesmo assim, meus olhos continuam nos erros do outro. A dificuldade do velho homem morrer. David, o que você acha sobre isso? Olha, eu acredito que uma das coisas que a Bíblia nos apresenta é a questão da mudança de vida que nós temos a partir de Cristo. A Bíblia mostra que muitas vezes não temos nem como comparar o nosso amor com o amor de Deus e nem sequer a misericórdia dele com a nossa misericórdia. Porque a nossa misericórdia, ela sempre é um tanto quanto limitada, enquanto a misericórdia de Deus ela é enorme. Ela, até como o testemunho bíblico fala, a misericórdia de Deus cobre multidões de pecados. Quer dizer, Deus ele se dá para nós, ele dá uma chance para que nós possamos estar perto dele. Acho que aquela parábola que fala sobre o devedor incompassivo seja uma das melhores para ilustrar. Um homem que tinha uma grande dívida com Deus, impagável, na verdade uma grande dívida lá com seu chefe, e o chefe quita essa dívida mesmo que aquele homem não mereça que aquele saldo dele seja quitado. E depois aquele homem é desafiado a fazer o mesmo. E eu acredito que uma das dificuldades de deixar o velho homem morrer é que nós, às vezes, queremos continuar usando a mesma régua de medida. Às vezes esquecemos da misericórdia de Deus. Então, para nós resgatarmos a misericórdia, para resgatarmos esse senso de amor pelas pessoas, nós temos que aprender com aquele que nos amou primeiro. Voltar para Cristo, voltar para Deus, voltar para a palavra, para o Evangelho, para onde que nós também recebemos este amor para poder transmitir. Quem não recebe amor, como é que vai poder transmitir esse amor?
E cada um de nós tem as suas áreas de dificuldade em fazer aquilo que é a vontade de Deus, e onde o homem tem um pouquinho mais de força. E a Bíblia diz em Filipenses 3 que o nosso alvo deve ser a perfeição. É para isso que Deus nos chamou e é isso que Ele espera de nós. Mas ao mesmo tempo Ele entende o nosso processo. O que a gente deve entender sobre isso é que a gente não pode se acomodar como nós estamos, né? Pensar, bom, eu sou assim mesmo e agora eu já estou salvo, então é isso aí. Né? Deus nos coloca num processo de santificação, onde Ele vai moldando a nossa vida, moldando quem nós somos e transformando o nosso caráter, né? Tem um exemplo muito legal que C.S. Lewis dá no seu livro Cristianismo Puro e Simples, que ele fala que, por exemplo, os pais de uma criança pequena, né? Eles não esperam que ela nasça e saia andando, mas eles vão respeitar o processo da criança até ela aprender a andar. Mas no fim, eles vão esperar que quando ela estiver adulta, ela caminhe, né? E não mais engatinhe. Então é isso que Deus espera de nós. Ele respeita o nosso processo, mas Ele quer que nós nos tornemos maduros, cristãos maduros, parecidos com Cristo. E aí, respeitando esse processo, nós também aprendemos a respeitar o processo dos outros, para que os outros também tenham o seu tempo de desenvolver e também o seu tempo de crescer com Deus. E a terceira pergunta agora é do Jefferson Hart. Como é que as pessoas no Antigo Testamento eram salvas se Jesus ainda não tinha vindo? Se a gente pensa em toda a cultura judaica lá que Deus criou, dos mandamentos e todo aquele sistema de sacrifícios, eu penso que Deus estava criando um fundamento para aquilo que Ele ia fazer em Jesus. Porque se nós olharmos todos aquele sistema de sacrifícios, eles na verdade estavam apontando para aquilo que Jesus faria. Eles estavam sendo um preparo da expectativa para aquilo que se cumpriria em Jesus. E quando Jesus vem, então Ele cumpre de fato isso, e como Ele é o próprio Deus, aquilo que Jesus fez não tem só um valor na história da humanidade, né? Começa lá com a criação e vai terminar um dia quando Jesus voltar. Isso é algo que rompe na eternidade. Então, 1 Pedro fala o seguinte: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então aqui ele está falando, né, aquilo que os vossos pais nos ensinaram, ou seja, as obras, elas não poderiam trazer salvação, não é por causa dessas coisas que vocês foram salvos, mas por causa do sangue do Cordeiro, né, que é de Jesus, mas já é baseado naqueles sacrifícios que eles faziam, que esse sangue é conhecido antes da fundação do mundo. Então, Jesus, quando morreu, ele rompeu na eternidade, e a eternidade também chega antes da fundação do mundo. Então, lá Jesus Cristo já era conhecido, aquilo que ele fez já era conhecido, e por isso essas pessoas, pela fé, poderiam ter também a salvação. E da mesma forma, agora nós precisamos apontar para aquilo que aconteceu em Jesus. Não é algo que acontece hoje, que acontece cada dia que Jesus está morrendo, mas é algo que aconteceu na história e que também, através da eternidade, tem impactos na nossa vida e por meio da fé também que a gente tem, né? Eu vi também um pastor falando que o pessoal do Antigo Testamento cria no Messias que iria vir, e nós hoje cremos no Messias que já veio. Ou seja, Jesus Cristo, ele aparece como cumprimento. Eles viviam de acordo com a promessa e nós vivemos de acordo com o cumprimento da promessa. Também eles foram salvos pela graça, por causa que eles viveram pela promessa de Deus e baseados nessa promessa, eles então deixaram que Deus conduzisse a vida deles. A Bíblia não fala que eles vieram a ser salvos porque sacrificaram bichos, esse tipo de coisa. Tudo que a Bíblia nos aponta é que eles foram salvos pela graça de Deus, como nós também somos. Então, da mesma maneira como Deus operou no tempo deles, Ele continua operando conosco hoje. E a última pergunta, que também é de uma pessoa anônima, é: onde está a nossa fé frente à aprovação? Como encarar a aprovação? Quando falamos eu creio, será que posso dizer eu creio mesmo? Se digo que tenho fé, será que eu tenho mesmo? Se digo minha vida está nas mãos de Deus, será que está mesmo? Entre fé e razão, qual a minha opção? Eu acredito que a fé e a razão, elas conversam muito bem entre si. Até porque você não tem como crer
sem pensar e nem como pensar sem crer. Ou melhor, você não tem como ter fé sem razão e nem uma razão sem fé. Nós, às vezes, temos a primeira desconfiança a respeito de Deus. Será que Deus vai me proteger? Será que Ele vai me guardar? Será que a minha vida, realmente, eu vou ter nele tudo aquilo que eu preciso para ser feliz? E eu acredito que a maneira que nós temos para descobrir o que seria um bom relacionamento com Deus, nós precisamos ter experiência com Ele. Quanto mais conhecemos a Deus, quanto mais entendemos quem Ele é, quanto mais lemos a Bíblia, quanto mais oramos, quanto mais nós temos convivência com pessoas que vivem perto de Deus, mais a gente tem a plena confiança de que a gente pode confiar nele. Eu acho que não existe uma fé que pode se apegar a algo tão grandioso sem que exista uma razão para isso. E até a Bíblia nos fala, nós somos chamados a dizer qual é a razão da nossa fé. A gente tem uma ideia que é um pouco grega, assim, se a gente for estudar a Bíblia, de separar o nosso corpo em mente, espírito e o corpo físico, né? E, na verdade, se a gente pensa, nós somos uma unidade. Nós somos tudo isso, uma coisa só. Então, se a gente quer separar fé e razão, a gente está querendo separar quem nós somos, a nossa mente do nosso coração, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente acredita. Então, na verdade, não tem como separar. Quando a gente estuda a fundo, a gente percebe isso. E a Bíblia também fala sobre isso, lá em Romanos 12, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, o culto é uma adoração, é um serviço a Deus que é consciente daquilo que está fazendo, que tem a sua razão envolvida na sua fé, naquilo que faz. Então, é uma coisa só. Então queremos deixar agora aqui no final do vídeo também uma dica da nossa participante do programa, que deixou para nós essa última questão, uma música chamada Entre Fé e a Razão, da banda Trazendo a Arca. Nós também convidamos vocês a poderem deixar suas sugestões para o próximo vídeo. Existem outras perguntas que não foram respondidas ou temas que a gente poderia trazer. E também não esqueça de botar os seus motivos de oração. No domingo nós queremos estar orando por você, pela sua família, e também queremos convidar vocês a poderem estar conosco nesse momento do encontro com a palavra. Então, até a próxima e tenha um ótimo fim de semana. Isso aí, valeu! Quando ouvi o filho perguntar e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temeu. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim, quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar, ser Isaque e deitar-se sobre as pedras do altar. Perguntar e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temer. E lado a lado, os dois choraram, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido
assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar, ser Isaac e deitar-se sobre as pedras do altar. Quando dizer não é opção e a fé me pede um sim. Quando eu preciso enfrentar, minha alma quer fugir. Eu preciso ser como Abraão e tudo entregar, ser Isaac e deitar-me sobre as pedras. É preciso coragem pra subir, é preciso ter fé pra aceitar, é preciso ter força e dizer sim e deitar-se sobre as pedras do altar.